Sejam bem-vindos ao meu canal, para quem está assistindo a mais esse vídeo. É a parte que eu mais gosto, é a parte de aplicações de células de carga. Vamos começar primeiro com as aplicações com somente uma célula de carga, né? Algumas variações de aplicações, o que é interessante, o que é importante na hora de aplicar as células de carga. Então agradeço quem está assistindo e desde já, se já quiser deixar o seu like aí, o seu comentário, agradeço. Então, quais são as informações importantes para que a gente analise qual é o modelo de célula de carga adequada à nossa aplicação, né? Primeiro, o tamanho de plataforma ou estrutura que a gente vai colocar sobre essa célula de carga. Porque toda célula de carga, normalmente ela tem um tamanho de plataforma que é aceitável. E normalmente quanto maior a plataforma, maior vai ser a célula de carga também. Segundo, qual é a capacidade da célula de carga que a gente precisa? Para isso, a gente precisa saber o quê? Qual é a carga máxima de produto que a gente vai controlar, mais o peso de estrutura, de silo, de esteira, o que mais vai ter em cima da célula de carga. Terceiro, velocidade de resposta que a gente necessita dessa célula de carga, se vai ser uma pesagem dinâmica, se vai ser uma pesagem estática, do que se trata o processo, né? Quarto, o tipo de fixação. Qual é o tipo de fixação que tem na estrutura lá disponível? Se tem que ser uma célula de carga pendurada, tem que ser uma célula de carga apoiada, se pode ser uma célula de carga mais alta ou não pode. Então a gente tem que avaliar a mecânica no momento de selecionar a célula de carga. Depois, grau de proteção. Se é uma área alimentícia, se é tem algum produto que vai oxidar, que vai atacar, se é uma área que vai ter um jato para fazer limpeza, alguma coisa assim, né? Isso tudo é importante se avaliar. O material de fabricação, se há alguma exigência específica, ou em termos de legislação para o local, ou mesmo se devido ao produto vai ter que ser algum material específico para aquela aplicação, né? A forma construtiva da célula de carga. Por que nesse caso a forma construtiva? Que eu vou dar um exemplo para que fique mais fácil entender. A indústria de fertilizantes ela utiliza muito células de carga para pendurar o sistema. Por quê? Porque depende se ficar embaixo, começa a cair produto, se acomodar sobre a célula de carga e a vida útil dela reduz. Mas é tudo questão de avaliar a aplicação e às vezes fazer alguma proteção também, né? E a tolerância no processo. Para a gente ver a tolerância no processo, aqui a tolerância, se a tolerância da célula de carga vai atender, eu vou precisar de duas informações. Qual é o maior peso, qual é o menor peso e a tolerância desse processo. Eu vou pesar, vamos dizer, no máximo 50 quilos, no mínimo 500 gramas e a tolerância no meu processo é 1%, para ver se a célula de carga vai atender, vai dar a tolerância que precisa para isso. O primeiro formato que a gente vai ver é um dos formatos mais disseminados no mercado, que é o formato single point. Uma célula de carga normalmente de baixa capacidade, mas nós temos uma variação razoável de capacidade, né? Ela vai desde 500 gramas aí até 500 quilos, tá? Temos vários formatos, desde cilíndricos, retangulares, depende muito da aplicação. Os cilíndricos ou circulares normalmente são locais onde necessita uma maior higienização, onde precisa um IP melhor, né? Então tem células de carga que são homologadas, certificadas para laticínios. Células de carga mais altas, normalmente elas vão ter uma resposta mais rápida para uma pesagem dinâmica, né? Tem células de carga que também elas têm um dimensional grande, ela tem uma largura, uma altura razoável para plataformas grandes, grandes estruturas aí para 300 quilos, 400 quilos, né? Às vezes uma esteira lá de 500 por 500, 600 por 600. Existe a possibilidade de se utilizar uma célula de carga só, questão de avaliar a ficha técnica dela, né? E células de carga com grau de proteção dos mais variáveis aí, desde IP65 até 66, 67, 68, 69K, né? Outra coisa que é interessante também é que as células de carga mais altas, normalmente elas são mais insensíveis a esforços laterais também. Ou seja, ela contém algum esforço lateral, ela tende a dar mais durabilidade também. Nas células de carga single point, é sempre interessante, sempre importante a gente criar essas duas sapatas, se já não vier junto com a célula de carga, que é a superior e a inferior ali. Para quê? Para que a célula de carga sempre tenha o mesmo apoio, conforme a especificação já do fabricante, e que ela tenha espaço para deformar ali embaixo também.
Outra coisa que é interessante é o seguinte, vamos supor que isso aqui seja uma balança de bancada, a exemplo, ou mesmo vai ter um sisteminha, uma plataforminha ali, um invase. A parte do cabo sempre vai estar na parte fixa, na parte de baixo, nesse caso aqui. Para quê? Para que ele não agarre mecanicamente, se ficar para cima não fique atrapalhando. E essa é a aplicação mais convencional, mais conhecida para esse tipo de célula de carga, as balanças de bancada. Então, se vocês observarem ali o que tem ali, ela vai ter um tamanho de plataforma dentro da especificação do fabricante, correto? Ela tem já uns sistemas de limitadores para sobrecarga, que está mostrando ali uns modelinhos, um logo abaixo da célula de carga e depois um em cada canto da plataforma, ou seja, mais 4 nos extremos, né? E está nos explicando que a gente sempre deve buscar alinhar o centro da célula de carga com o centro da plataforma. Para quê? Para que se eu colocar as cargas em qualquer um dos extremos da plataforma, eu gere a mesma alavanca sobre a célula de carga. Em balanças de capacidade muito baixa, a gente tem que ter um grande cuidado na hora da montagem. Se a gente observar aqui as figuras, vamos olhar primeiro a figura 1. O que ele está nos explicando para fazer? Para a gente primeiro montar a plataforma de cima, segurando a célula de carga próximo ao ponto de fixação dos parafusos. Para quê? Para que eu não dê uma torção, eu não crie uma alavanca sobre a célula de carga que já pode danificar ela. Vamos supor que aqui fosse uma célula de carga de 5 kg. Só nesse esforço de apertar parafuso, conforme eu estivesse apertando, segurando a célula de carga, eu já poderia danificar a célula de carga. Daí no passo seguinte, o que ele fez? Ele encaixou na plataforma inferior, no desenho no slide 2, aí ele fez o aperto lá embaixo, porque daí não há risco de torção na célula de carga. No passo 3, quando houver a necessidade, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o ajuste de canto na plataforma. Nós temos um vídeo lá depois lá na página da WakeTech que explica como fazer o ajuste de canto de plataforma, quem quiser ver também. E depois a gente faz também o ajuste dos limitadores, tá? Aqui temos então um exemplo de aplicação com limitadores de sobrecarga. Há dois limitadores bem próximos da célula de carga, que a gente pode ver na imagem à esquerda ali, que são as bolinhas vermelhas, né? Aquele quadradinho azul central seria a célula de carga, e há mais 4 nos extremos das plataformas, né? Na primeira imagem à direita, em cima ali, que se a gente ver ali, tem uma flechinha apontando para baixo, que seria a aplicação de uma carga ali, e uma flechinha verde embaixo, que seria a força contrária que a estrutura vai gerar ali. Ou seja, vai estar atuando aquele limitador que está circulado em vermelho. Na imagem central, à direita, ele aplicou a carga lá no outro extremo, lá do lado esquerdo, e vai estar atuando aqueles limitadores lá da ponta, mas também aquele outro que nós vimos antes ali. Também vai nos ajudar. E a força continua no mesmo sentido e no mesmo ponto ali. Na última imagem, à direita, a gente aplicou uma força lá do outro lado da plataforma. A hora que a gente aplicou uma força naquele outro lado, a gente já vai aplicar uma força no sentido contrário da célula de carga. Ele vai tentar levantar aquela ponta da célula de carga. Por isso que circulado em amarelo ali, eu apresentei um outro limitador ali para anular esse esforço aí, além dos limitadores lá no canto também. Então eu tenho que sempre avaliar esse limitador a mais ali quando eu aplicar o esforço no outro sentido ali. Todas as plataformas, todas as balanças, principalmente as homologadas, estão tudo corretamente perante a Inmetro, que estão com toda a situação regularizada, vamos dizer assim, né? Elas têm que atender tanto uma tolerância nas cargas, como uma tolerância também nos ensaios de canto, no ensaio de excentricidade que a gente diz, né? Ou seja, se você deslocar a carga do centro, ela tem que dar um valor muito próximo dentro de uma tolerância determinada. Então, você deslocar essa carga serve para duas situações. Primeiro, para fazer aquele ajuste de canto, quando você está fabricando a plataforma, para já colocar ela dentro do que o Inmetro pede. E segundo, para fazer, às vezes, alguma verificação, ver se o equipamento está funcionando correto, se está tudo certinho, né? Uma questão que eu já verifiquei muito aí em campo é o seguinte, quando o pessoal vai fazer ensaio de canto, eles botam a carga lá no extremo da plataforma. E não é isso. Ali, ó, o que eu fiz? Eu fiz um X na plataforma, certo? Então, se eu pegar ali do centro até um dos extremos, o meio do caminho dali, onde eu botei aquelas bolinhas ali, ali é o ponto ideal
para a colocação, o ponto correto que o Inmetro exige que se coloque os pesos ali. Então não é lá no cantinho da plataforma, é no meio do caminho entre o centro e o canto da plataforma, nos 4 cantos. Aqui nós temos alguns exemplos de sistemas de dosagem, sistemas de empacotadeiras, ensacadeiras, que eventualmente não colocam a célula de carga no centro da estrutura. Porém, ainda assim é importante se levar em conta qual é a plataforma máxima que essa célula de carga aceita. Como exemplo, eu citei aqui nessa imagem ali que está até marcado ali com a escala ali 20 centímetros, 20 centímetros, que essa célula de carga seria uma célula de carga para 40 centímetros de plataforma, ou seja, do centro até um extremo, nós teríamos 20 centímetros de plataforma aceitável, e esse silo seria interessante que ele ficasse dentro disso. Fora isso, só testes, principalmente, né, em situações que não seja um material que se espalhe sempre de maneira uniforme em cada processo, né? E lembrando também que a base de estruturação dessa célula de carga sempre tem que ser uma base rígida. Inclusive, a própria estrutura do silo ou do dosador que tiver também tem que ser uma estrutura razoavelmente rígida, porque se ele for muito molenga, ele começar a chacoalhar, nós vamos ter muita vibração na pesagem, muita oscilação no peso, né? E aqui um exemplo de uma aplicação de carga que não se repete. Se a gente olhar na imagem de baixo, uma hora ele fez um ângulo de talude central, se acomodou com um pico central, outra hora ele se acomodou com um ângulo de talude para o lado direito, ficou tudo aquele acomodado no canto direito do silo, e no outro ele estava nivelado. Então, principalmente naquela situação de eu usar uma célula de carga fora do dimensionamento adequado para ela, nesse momento que acontecer esse depósito de material que não é repetitivo, uma hora ele vai de um jeito, outra hora ele vai de outro, pode me trazer erros de pesagem. Porém, para quem é fabricante, sempre tem que, às vezes, somente fazer o quê? Ensaiar essas situações. Opa, verifico de uma forma, verifico de outra, para ver se realmente ela está se comportando da maneira que eu desejo, né? Então, aqui estamos mostrando uma aplicação de sistema de nível. Apesar dela ter 3 pontos de apoio, como nós estamos tratando até o momento somente de aplicações que tenham só uma célula de carga, o sistema de nível, quando tiver 3 pontos de apoio, ele usa somente uma célula de carga. Nos outros 2 pontos de apoio, ele usa aqui nesse exemplo um mancal flexível, que é uma peça que ela tem toda a mecânica já com o objetivo de que ela vá sempre trabalhar no sentido da célula de carga. Aqui a gente usou uma célula de carga com uma articulação para diminuir o nosso erro de pesagem, para não ter agarramento mecânico, tem um sistema esférico. E interessante também frisar o seguinte, tem que ter muito cuidado na hora de calibrar esse sistema aqui. Por quê? Se eu calibrar com pesos padrões e eu acomodar eles mais para o lado do mancal do que para o lado da célula de carga, ou vice-versa, eu posso ter erros muito grandes de pesagem aqui, por causa da calibração. O ideal é que eu calibre ou com produto dentro do tanque ou com água dentro do tanque, para que ele se distribua de maneira uniforme, refletindo a realidade do processo, né? No slide anterior, um dos pontos era célula de carga e os outros 2 pontos eram mancais flexíveis. Porém, existem outras formas de eu resolver aquela parte ali. Eu poderia estar usando o sistema de esfera, igual mostra aqui à esquerda para mim. Eu poderia usar um sistema de cutelo e coxim, conforme mostra aqui central. Poderia usar um pé flutuante, também perfeitamente, sem problema nenhum. Porém, eu sempre tenho que levar em conta o seguinte: se é um local que tem mistura, agitação, possibilidade de impacto, algo assim, o mancal permanece sendo a melhor aplicação. Células de carga Sherbin. Sherbin, normalmente, a maior parte das aplicações delas são em sistemas com mais de 3 células de carga. Muito difícil ver elas sendo usadas somente com uma célula de carga. Por quê? Porque num dos extremos ela tem 2 furos e no outro ela tem somente um furo. Então, para evitar que algo gire, alguma coisa nessa ponta que tem um furo, eu tenho que resolver isso na mecânica, mas também não é tão difícil de resolver isso também. Eu vou mostrar algumas aplicações que já utilizei somente com uma célula de carga que pode ser utilizado. Mas antes, algumas recomendações para esse formato de célula de carga. O ideal é que ela seja montada com uma plaqueta de montagem embaixo, respeitando a indicação do fabricante, para que ela garanta sempre a mesma alavanca e a mesma resposta. Uma plaqueta de montagem em cima também para dividir o esforço dos parafusos e distribuir esse esforço sobre a célula de carga ali é interessante.
E lá na outra ponta, lá onde tem somente o furo, eu ter uma base, não ter uma porca, uma arruela, algo assim, para colocar esforço somente no ponto que eu quero ali. Não colocar uma base muito grande sobre a célula de carga. Às vezes eu já vi, tipo, ó, vai lá e coloca direto numa mão francesa, essa ponta ali. E aí fica uma acomodação, uma aplicação de força ali que não é a ideal. O ideal é que seja esforço somente concentrado ali sobre o furo mesmo. Uma das aplicações daí até comum, né, é com a célula de carga tipo BL, que ela tem a cabeça ali arredondada, esférica, aquela ponta ali, mas ela é utilizada com o suporte articulado ali em sistemas de nível também. Normalmente são sistemas de nível também, difícil ver ela sendo utilizada sozinha sem ser em sistema de nível. Aqui uma outra aplicação que eu já vi também, com a célula de carga e uma Sherbin, que na verdade ela foi quase que transformada numa célula de carga de tração. Porque como é uma célula de carga especial, às vezes ela suporta altas temperaturas, ou ela é IP68K também, não é muitas células de carga que tem nesse segmento aí, ela suporta aí até menos 40 graus. Então, dependendo da situação, se faz alguma adaptação para poder utilizar ela. Células de carga de compressão. Principalmente para máquinas de ensaios que somente vão fazer compressão, a gente pode utilizar ela, mas ela tem que ser atirantada e tem que se respeitar os pontos de aplicação de força dela ali. Então se faz lá um nicho para acomodar ela, se atiranta e ela vai funcionar perfeitamente. É uma célula de carga extremamente precisa, para uma máquina de ensaio fica muito boa. Células de carga estilo tipo multi-Sherbin, são células de carga que aceitam esforço de tração, compressão e são resistentes aos demais esforços, apesar de não terem uma indicação ideal delas, né? Aqui é uma aplicação de uma máquina de ensaio para asfalto, lado esquerdo, onde o sistema está controlando o esforço das rodas sobre o asfalto, e lado direito um outro formato somente da célula de carga que poderia estar sendo aplicado também numa prensa, numa máquina de ensaio, alguma outra situação similar a essa, né? Células de carga de segurança para tração. Normalmente é uma segurança de cabos de pontos rolantes, elevadores, monovias, onde existem uma roldana, algo assim. Depende da mecânica, dá para adequar uma dessas células de carga aqui. Célula de carga, essa aqui também é para tração. Já vi sendo utilizado esse modelo da esquerda ali com um sistema de manilha, para controlar esforço em cabo de aço. Era um pescador em plataforma marítima. Aquele outro modelo à direita também se adequaria perfeitamente sem problema nenhum. Ou para uma máquina de ensaio também, tração, poderia ser. Células de carga para segurança de cabos de pontos rolantes, elevadores, monovias. Essa célula de carga é somente para segurança realmente, pessoal. Por quê? Porque elas começam a dar mais precisão a partir de 40%, que é onde a mecânica toda já trabalhou. Depende o tipo da ponte rolante, o grau de inclinação onde ela vai ficar fixa lá em cima pode mudar, ou seja, vai ficar diferente da referência de calibração. E a quantidade de cabos que ela vai ter para baixo ou para cima também pode se alterar conforme a altura que estiver a ponte. Então, para um sistema de segurança, tudo isso é aceitável, mas para pesagem não. Células de carga para tração e compressão ainda, né? Esse aqui é um dos formatos mais comuns que temos, né? Um detalhe que é importante para esse formato comentar é o seguinte, tá? Se vocês olharem essa primeira imagem da célula de carga que tem ali em cima, ali do lado esquerdo, na verdade essa célula de carga preta que a gente vê aqui que ela está com uma basezinha amarela em cima e uma base amarela embaixo. Essa é a aplicação ideal, que eu tenho o quê? Que eu tenha alguma arruela, alguma porca, alguma base entre a célula de carga e aonde eu vou aplicar força, aonde eu vou prender ela. Não colocar chapado, igual a última imagem da direita ali que eu tenho ali que tá com um símbolo de proibido. Por quê? Porque a mecânica dela não é feita para trabalhar dessa forma. Ela tem que estar encostado só o mais próximo ali do furo possível, ou se for colocar somente a rosca ali direto, coloca a rosca direto. Mas normalmente o pessoal vai botar uma porquinha ali para dar uma travada nela ali, uma contraporca, daí não tem problema. Eu não posso chapar uma base inteira nela ali que eu começo a ter erros de pesagem. Silos ou estruturas penduradas com uma única célula de carga. Primeiro, quando a gente fizer qualquer sistema pendurado com célula de carga, eu tenho que primeiro observar a posição de instalação das rótulas ou as cabeças de articulação, conforme mostra a esquerda ali para nós. Segundo, eu tenho que sempre pensar na questão da segurança
Se a gente olhar essa imagem central ali, ele tem as correntes, caso arrebentar algum elo aí do sistema ali, as correntes vão aguentar. E do lado direito eu mostrei um outro sisteminha de articulação, que ali não está com rótulas, cabeça de articulação, foi um sistema feito com um rosca e corrente ali, que o próprio cliente fez, mas nós sempre temos que articular essa célula de carga para não danificar ela. É um tipo de célula de carga que ela não é resistente a esforços laterais. Então eu articulo para que ela não receba esse tipo de esforço. Eu pessoalmente não gosto muito de um sistema desse tipo aqui. Por quê? Primeiro porque ele vai pendular para tudo quanto é lado, ou seja, a pesagem vai demorar mais para estabilizar. Segundo, ele tem o risco do giro também, de tentar dar o giro, né? Então não é bacana isso. E o pessoal normalmente também não faz a parte de segurança, a parte de segurança elétrica, né? Que seria botar uma cordoalha, um cabo de terra entre a estrutura lá em cima até embaixo para possibilitar evitar uma queima da célula de carga por um raio ou por solda, né? Aqui uma das aplicações comuns que já vi com uma célula de carga somente, tá? Normalmente eu viso que reduzir o custo, né, da instalação. Então desce uma célula de carga, boto as rótulas, debaixo da célula de carga puxa 3 tirantes lá para prender o silo e ele fica pendurado. Mas como eu comentei para vocês, eu normalmente não gosto, porque além de às vezes querer economizar na célula de carga, o fabricante ele economiza na coluna de sustentação. Então eu vou ter todos aqueles problemas que eu citei antes de rotação, de pêndulo que já está mostrando ali. E além que se essa estrutura de sustentação ela deformar, se eu tiver flexíveis ou dutos interligados esse silo, que com certeza eu vou ter, eles foram ajustados num ponto de descanso e quando eu tiver uma carga e essa estrutura deformar, esses dutos podem vir a me incomodar do agarramento mecânico. Aqui é um exemplo de uma aplicação que eu já vi feita aí com olhais em cima, olhais embaixo. Eu pessoalmente prefiro rótulas ou sistema de correntes. Ali ele botou correntes embaixo, ele articulou, não sei como é que ficaria para cima, né? Mas é sempre interessante articular. E outra coisa que é interessante frisar é o seguinte: quando eu estou pendurando sistemas com esse tipo de célula de carga, é bom que as células de carga não fiquem inclinadas, porque isso pode dar dificuldade de retorno a zero ou variação de peso. Aqui mais algumas aplicações interessantes, que é para sistemas de ensaio de motores. A primeira imagem à esquerda em cima, a imagem à direita, no canto direito aqui, a imagem aqui embaixo, no canto direito, são todos sistemas para ensaios de motores, ideias, sugestões, né? Aqui, central, seria um sistema que está controlando a tensão de um fio, de um tecido, alguma coisa nesse sentido, né? E por último, o lado esquerdo, bem embaixo, ali que está no meio ali de uma área meio suja ali, nós temos uma célula de carga numa aplicação que eu achei sempre muito interessante, que o cidadão fez dessa forma para medir o nível no fundo do silo. Porém, depois ele teve dificuldade, que como era cimento, começava a endurecer, ele acabou substituindo. Mas se fosse outro produto, a ideia permaneceria interessante.